Mas hoje nós vamos começar a falar sobre um curso que a gente vai dar praticamente todos os anos, talvez uma ou duas vezes no ano, porque sempre vai chegando pessoas novas, mas a nossa intenção é que todos os irmãos que fazem parte da igreja, eles possam de alguma maneira ou outra fazer esse curso de maturidade no espírito ou maturidade espiritual. Por quê? Como a gente tem conversado aqui entre os irmãos, a gente precisa com que todos tenham a mesma informação, para que todos possam crescer, desenvolver e possam aprender, porque uma das finalidades da igreja é torná-los filhos maduros, sair do berçário gospel e se tornar um filho maduro, para não virar só um religioso, frequentador de culto, como a gente sempre vê por aí. Então Deus, ele quer que nós nos elevamos mais. A Bíblia diz que crescei na graça e no conhecimento. Às vezes cresce na graça, mas não cresce no conhecimento. E se não crescer na graça e no conhecimento, você não vai saber fazer um bom uso da graça. É como um jovem perguntou uma vez para um pastor sábio, um teólogo, né? Perguntando para ele assim, né? O que é melhor, né? Fazer, né? A oração ou a palavra? Qual que é melhor? Aí o pastor respondeu para ele dizendo assim, ó: pergunta para uma ave qual que é mais importante, a asa da esquerda ou a asa da direita? E aí o jovem entendeu que necessário era os dois. Então não tem assim como a gente especificar. Tem muita gente, eu gosto de oração, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas a gente precisa entender que nós precisamos crescer na graça e crescer no conhecimento. E esse curso de maturidade no espírito é extremamente importante para a gente entender alguns princípios e passar a ter esse entendimento, para que mude também o comportamento, para que mude nossas atitudes diante de Deus, diante da igreja e para conosco mesmo, tá bom? Então, nesse curso a gente vai começar primeiramente falando sobre as partes do homem. O homem é um ser só, mas que ele é tripartido. Ele é composto de espírito, alma e corpo. Então a gente vai entender o que é espírito, quais são as suas funções, o que é a alma e quais são as suas funções, e o que é o corpo e quais são as suas funções. E entender a junção dessas três coisas que traz aí a existência e que forma aí o ser humano. Então, primeiramente, a gente precisa entender que todo homem, ele é uma alma. Se vocês quiserem, quem estiver anotando, anotar isso aí, ó. Depois eu conversei com o Renato e cada um de vocês vai ter uma apostila dessa, ok? Cada um de vocês terão uma apostila dessa. Nós vamos confeccionar para que todos vocês possam ter. Mas anota aí, ó. Anota essa frase assim, ó: todo homem é uma alma. Todo homem é uma alma, vírgula, que possui dois corpos. Todo homem é uma alma, vírgula, que possui dois corpos. Aí, ó, ponto e vírgula. Um espiritual, um corpo espiritual, e o outro corpo material. Então, essa é a definição do que era o ser humano, ok? Um homem é uma alma que possui dois corpos, um corpo físico e um corpo espiritual. E aí vocês vão entender por que que o homem possui um corpo espiritual e por que que o homem possui um corpo físico. E por que o homem é uma alma. Faz a diferença a compreensão dessas coisas. Então, o entendimento comum de várias religiões e de várias pessoas é que o homem é apenas alma e corpo. Ou que o homem é apenas parte espiritual e parte carnal, que é uma dicotomia.
Mas a Bíblia é clara em dizer que o homem não é dicotomo, o homem é tricotomo. Tá? Anota essa palavra aí se vocês quiserem. Tricotomo ou tricotomia. Que aí entre parênteses você pode colocar, é o homem tripartido. Um homem é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Mas ele é uma alma e possui 2 corpos, um corpo espiritual e um corpo material. Alguém abre a Bíblia aí em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, já lá para o finalzinho da Bíblia, capítulo de número 5, verso 23. Quem encontrar já lê bem alto, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23. E o mesmo Deus de 1 paz. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 23. Lê aí, Graça, bem alto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que Paulo está falando aos crentes de Tessalônica. E todo o vosso espírito. Olha aí na sua Bíblia. E todo o vosso espírito. O que tem depois? Vírgula. E alma. Vírgula. E corpo. Está falando da mesma coisa? Não. Então uma coisa é o espírito, outra coisa é a alma e outra coisa é o corpo. Então isso aqui também desconstrói aquela ideia: ah, Deus só quer o seu coração. Não é isso que a gente escuta às vezes por aí? Deus só quer o seu coração. Não, Deus te quer por inteiro, porque Deus não te fez só com um pedacinho de carne. Deus te fez alma, Deus te fez espírito e Deus te fez corpo. Então todo o nosso espírito, alma e corpo tem que ser conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então 1 Tessalonicenses 5:23 já é um dos versículos, existem mais, que comprovam que o homem não é dicotomo, que o homem é tricotomo, o homem é tripartido. Então, pastor, mas por que o homem é uma alma e possui 2 corpos? Por quê? O corpo espiritual foi dado para se comunicar com o mundo espiritual. Entenderam? O corpo espiritual foi dado para comunicação com o mundo espiritual. O corpo material, o corpo carnal, o corpo físico foi dado para comunicação com o mundo material. Então, Deus te fez uma alma e te deu 2 corpos. Um corpo para se comunicar com esse mundo e o outro corpo para se comunicar com o mundo espiritual. Se Deus não tivesse nos dado um corpo espiritual, gente, nós nunca teríamos contato com o mundo espiritual. Mas Deus nos deu o corpo material para ter contato. Você pode ver, Jesus teve que ter um corpo físico. Sim ou não? Sim. Para quê? Para se comunicar com o mundo material. Por muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, Deus, para se comunicar com o homem, ele teve que se materializar. O que é se materializar? Deus tomar forma humana, como Abraão, que recebeu ali aqueles 3 homens e que na verdade não eram homens, literalmente. Ele recebeu o próprio Deus, a própria triunidade apareceu para eles ali em forma de homem. É a manifestação visível de Deus aqui. Então o mundo espiritual só se comunica pelo espírito. O mundo material só se comunica pelo corpo. Por isso que os anjos caídos, por isso que os demônios, eles, para ter contato com esse mundo aqui, ele precisa de um corpo. E é por isso que ele se apodera dos corpos, para que ele possa ter contato com esse mundo material. Sendo espírito, eles não conseguem ter contato se eles não tiverem um corpo. Inclusive, assuste vocês, desde que seja um corpo até de animal. Que vocês acham que não há endemoniamento de animal não, né? Quando Jesus expulsou o demônio lá
do gadareno, o demônio entrou na onde depois? Dos porcos. Entrou nos porcos. O demônio falou com Eva através de quê? A serpente. De uma serpente. Eu já tive, literalmente, eu já tive visivelmente também contato com situações que aconteceu do diabo Puxa aí. se apoderar de corpos. Um outro animal também, né, que Deus usou para falar com você. Sim, a jumenta de Balaão Mas foi o próprio Deus. foi o próprio Deus. Deus. O Espírito de Deus da vida dela. Porque quando Deus não tem homem, vai usar animal mesmo. Entendeu? Então a jumenta falou em voz de homem. Por que tu me feres? Porque a jumenta estava enxergando que Balaão não estava enxergando. E ela A tava jumenta parada. estava enxergando um anjo com a espada ali desembanhada, só esperando Pronto, passar para cortar o pescoço dele. E ele batia nela para ela ir, ela não ia, porque ela estava vendo o anjo, mas ele não estava, ele estava na desobediência. Porque quando a gente está na desobediência, a gente não consegue perceber Deus e nem ver Deus, irmão. É verdade. Vou falar de novo que vocês não ouviram. Quando a gente está vivendo em desobediência, a gente não consegue ver Deus, ouvir Deus, nem perceber Deus. Se de uma mulher procurou, uma moça que tem até um projeto, procurou minha esposa e veio falar assim, mas eu não escuto Deus, eu não sinto Deus, eu não percebo Deus, porque está na desobediência. Na desobediência a gente não consegue, porque Deus ele respeita princípios. E quando a gente quebra os princípios nos quebram. Então a jumenta estava enxergando o anjo, e o anjo ia cortar a cabeça de Balaão se Balaão passasse, e ela travou ali e ele batia nela. E ele bateu tanto que Deus teve que abrir a boca dela. Ela teve que ser, pelo Espírito de Deus ali, o antropomorfismo. Ela abriu a boca e falou com voz de homem. Já pensou um animal falar para você com voz de homem, você sai correndo, né? Falou, por que você me fere? E aí ela imprensou, ainda imprensou a perna dele, né? Na parede assim, aí ele achou ruim, mas ela estava vendo que ele não estava vendo. Então todo ser espiritual, para ter contato com o mundo espiritual, o mundo material, ele precisa habitar um corpo. Só que nós fomos os únicos seres criados sendo uma alma e possuindo dois corpos. Um para se comunicar com o mundo espiritual e outro para se comunicar com o mundo material. Existe uma palavra que até os cristãos eles ignoram, que é a palavra médium. Que a gente já pensa o quê, né? Macumba, pensa espírita. Mas todos nós somos médium. O que é médium? Aquele que media. Nós mediamos em dois mundos. Nós mediamos no mundo físico, no mundo material, e mediamos também no mundo espiritual. Deveríamos. Ou pelo menos deveríamos. É claro que se usam esse contato com o mundo espiritual para fazer necromancia, bruxaria, espiritismo, né? Baixo espiritismo, alto espiritismo e por aí vai. São muitas crenças que tem, mas o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Qual o problema da gente? Como a gente não enxerga o mundo espiritual, a gente acha que ele não é real. Mas ele é tão real como aqui, ó, que nós estamos vendo aqui. Na verdade, o mundo espiritual está acima do mundo material. Acontece lá primeiro. Só acontece na Terra porque aconteceu lá primeiro. É tão sério isso, por exemplo, a forma desse copo só existe hoje como uma matéria porque no mundo espiritual tem algo parecido. A cadeira hoje só existe porque no mundo espiritual tem algo parecido, irmão. Olha como é que Deus disse para Moisés: faz o tabernáculo de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. O modelo é do céu. Ele só transferiu para a terra. Então tudo que há no mundo físico aqui, primeiro existiu no mundo espiritual. Como nós não vemos e não percebemos, nós achamos que a realidade é só essa, mas não é. Não é. A verdadeira realidade mesmo está no mundo espiritual. E é importante nós conhecermos e sabemos disso. Então o homem é tricotomo, composto de espírito, alma e corpo. Só que tem um detalhe: por mais que o espírito e a alma não são a mesma coisa, eles não desaclopam. Ok? Por mais que o espírito seja uma coisa e a alma seja outra, eles não desaclopam. Eles estão sempre aclopados um ao outro. Para que essa ideia do Antigo Testamento
de que eu já fiz muito culto fúnebre, né? Não gosto de fazer, mas antigamente só era isso que os pastores mandavam eu fazer. E aí chega lá, os irmãos falam, tá escrito aqui na palavra, porque o corpo volta para a terra, para o pó que o deu, o espírito volta para Deus, né? Achando que a alma é que vai ou para salvação ou para perdição. Os irmãos fazem uma divisão do que é indivisível. Primeiro que ali o espírito que volta para Deus não é o espírito do homem, ali está falando do alento, fôlego de vida. Ó, isso aqui, ó, respiração. Isso é que volta para Deus. Não tem nada a ver com o espírito sai e vai para Deus. A alma sai, vai para o Hades lá, ou para o Sheol, e o corpo vai se decomposto na terra. As pessoas fazem a divisão, mas espírito e alma não se dividem. Só existe uma coisa que consegue chegar, que consegue penetrar aonde tem uma divisão, e ela consegue separar o espírito da alma. Sabe o que é? Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Abre a Bíblia aí. Eu estava procurando agora para perguntar. Só existe uma coisa que consegue dividir o espírito e a alma, que consegue chegar lá onde precisa. Hebreus 4:12. Lê aí, Jair. Você não achou? Quem achou? A Isa vai ler. Tá lá no finalzinho da Bíblia. Não? Pode ler, Rony. Deixa eu achar aqui para ela acompanhar. Peraí, um minutinho. Pera aí. Tá na onde aí? 4:12. Aqui, ó. Hebreus. Lê. O Rony vai ler, só espera só ver se todo mundo achou aí. Achou aí, o G? Aí em Apocalipse vai voltando, perto de Tiago. Hebreus. Deixa eu dar uma dica para vocês. Geralmente as Bíblias no começo tem uma colinha ali, né? No começo da Bíblia assim tem uma. Aí você vai no Novo Testamento e você vê, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Tem uma musiquinha. Aí é bom para você ir fazendo uma decoração daquilo ali para quando falar os textos. Essa é a minha posição. Mas eu creio que com o passar do tempo você aqui. compra essa Bíblia e esquece tudo que você aprendeu. Até eu, na hora que eu vou achar aqui. Porque assim, eu acredito que agora que vocês estão começando a ter uma experiência maior, com uma familiaridade maior aí com os estudos, vocês vão ficar bem expert na Bíblia. Mas não deixe para ler a Bíblia só em dia de culto, gente. Não deixe para se alimentar da palavra de Deus só no dia do culto, tá bom? Sei lá, uma hora eu assisti essas coisas. Leia aí, Rony. Hebreus 4:12. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Sim. e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então só a palavra de Deus é que tem o poder de penetrar a ponto de dividir espírito e alma. E a palavra de Deus é tão poderosa que ela divide espírito e alma, juntas e medulas, olha só. E ainda é apta para discernir pensamento e intenção do coração do homem. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês. O que vocês têm na mão de vocês aí é mais poderoso do que qualquer bomba atômica. A maior arma, a maior ferramenta que você pode ter nas suas mãos é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, irmão. Toda vez que se levanta uma grande guerra, uma das primeiras coisas a ser caçada é a Bíblia. Principalmente em países ditadores, comunistas, a primeira coisa que eles fazem é querer acabar com a Bíblia. Porque a palavra de Deus gera uma mudança, uma transformação, vai contra a ideologia, vai contra a cultura,
do mundo, vai contra os valores e os princípios do mundo. Então nós estamos diante da palavra de Deus, que é poderosa para fazer qualquer coisa. Tem poder para separar e para dividir espírito e para dividir a alma. Mas só a palavra de Deus tem esse poder. Mas o espírito e a alma, eles não se desacoplam. Para onde o espírito vai, a alma também vai. Para onde a alma vai, o espírito também vai. E o corpo, por mais que se a gente morrer, ele for para a terra e entrar em estado de decomposição, no dia da ressurreição, esse corpo será devolvido. Uns para a perdição eterna e outros para a glorificação eterna. Mas esse corpo vai ser devolvido. Por mais que entrou em estado de decomposição, a ressurreição é uma das doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. É uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. É a ressurreição. Pastor, eu não creio na ressurreição. Se você não crê na ressurreição, então você não crê que Jesus ressuscitou. Que se Jesus ressuscitou, Lázaro ressuscitou. A diferença de Jesus e Lázaro, porque alguém uma vez falou para mim, então Jesus foi a primícia dos que dormem, dos mortos. Mas Lázaro ressuscitou primeiro que Jesus. Mas Lázaro ressuscitou e morreu de novo. Jesus não. Jesus foi o único que ressuscitou e está vivo hoje à direita de Deus. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Então só a palavra de Deus tem um poder de penetrar e dividir espírito e alma, mas elas não são desaclopadas. Mas aí você pode perguntar, por que nós precisamos saber a diferença entre alma e entre espírito? Se elas não desaclopam, né? Se para onde a alma vai, o espírito vai. Se para onde o espírito vai, a alma vai. Elas não desaclopem. Só a palavra de Deus tem poder de fazer divisão. Então não é tudo a mesma coisa? Por que eu preciso saber a divisão entre alma e espírito? Volto a dizer, porque o homem é uma alma que possui dois corpos. Um espiritual e o outro material ou físico. O material ou físico é para se comunicar com aonde? Com o físico, com a terra. E o espiritual? É para se comunicar com o mundo? Então existem vários motivos porque eu preciso saber a divisão da alma e espírito. Porque a alma, ela simplesmente corresponde àquilo que o meu espírito transmite. E a alma também tem contato com esses dois mundos. O mundo espiritual e o mundo material. Se você não entender o mundo espiritual e entender só o mundo material, você vai compreender só as coisas da carne, só as coisas da terra. Para compreender as coisas espirituais, você precisa entender o espírito, precisa perceber o espírito. Então por isso que a gente precisa saber a diferença entre alma e espírito. E o primeiro ponto de por que a gente precisa saber a divisão da alma e espírito? Porque Deus é espírito. Esse é o primeiro motivo que nós precisamos saber discernir entre alma e espírito. Porque Deus, ele é espírito. Alguém lê aí, João capítulo 4, versículo 24. Pastor, se Deus é espírito, por que a Bíblia fala a boca de Deus, o dedo de Deus, o olho de Deus, o pé de Deus, o braço de Deus, a mão de Deus? A Bíblia não usa... Vocês são ruins de gravar aí, ó. João 4, 24. João 4, 24. É isso que nós vamos falar. A Lorena vai ler daqui a pouco, tá? Já começou? Você já começou. Achou primeiro salmo. Mas deixa eu falar isso para vocês. Porque vocês vão encontrar essas expressões, vocês vão dizer, mas o pastor falou que Deus é espírito. E espírito tem corpo? Fala a boca de Deus, o dedo de Deus, a mão de Deus, o pé de Deus. Isto é uma palavra chamada antropomorfismo. O que é isso? O que é antropomorfismo, pastor? É dando forma física a Deus. Para a gente saber e entender que Deus está vendo, a gente precisa falar do olho de Deus, sim ou não? Para a gente entender que Deus está estendendo a mão para nos ajudar, por isso que fala o braço de Deus, a mão de Deus. Mas não significa literalmente que Deus tem um olho ou Deus tem uma mão. Embora Deus vê, embora Deus tenha a sua apresentação de forma física. Então, é uma linguagem que a Bíblia usa
para nos identificar conosco. Senão nós não compreenderíamos a linguagem espiritual. Ok? Mas Deus, ele é espírito. Leia aí, Lorena. João 4:24. Mais alto, vai. Deus é espírito. Deus é espírito, porque os que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa, ou seja, é necessário que os que o adoram em espírito e em verdade. Então, João 4:24 está mostrando justamente isso, que Deus é um ser espiritual. Deus, ele é espírito. Então, para que possamos ter contato com a matéria, precisamos ser matéria. Então, do mesmo modo, para que possamos ter contato com Deus, que é espírito, precisamos de um espírito. Então, logo aí você já passa a entender por que que Deus nos deu um espírito, para que a gente tenha contato com ele. Para isso que Deus nos deu um espírito. Então, nós não podemos ouvir a Deus com os nossos ouvidos físicos, nem tampouco olhá-lo com nossos olhos. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Todavia, nós podemos conhecer Deus pelo Espírito, pois é por meio do nosso Espírito que entramos em contato com Ele. Se nós falharmos em discernir o nosso próprio Espírito, como poderemos conhecer a Deus? Se nós não compreendemos o nosso próprio Espírito, jamais compreenderemos a Deus. Porque para entender e compreender a Deus, mesmo de forma limitada, nós precisamos primeiro entender e compreender o nosso próprio Espírito. Porque Deus se comunicava com o homem desde o Gênesis pelo Espírito, não era pelo corpo, e muito menos pela alma. A primeira vez que Adão escutou a voz de Deus, ele correu. Teve medo. É porque que ele não tinha antes? Porque Deus se comunicava no Espírito. Quando ele pecou, o Espírito dele desconectou. Ele morreu. E aí, agora ele só poderia ouvir Deus pelos ouvidos naturais. Aí Deus falou, e ele ouviu de forma audível. Adão, Adão, onde tu estás? Ele ouvia a tua voz, eu não ouvia antes, mas ouvia no Espírito. Agora que ele escutou de forma audível. Ouvi a tua voz e tive medo, por isso me escondi. Foi a primeira vez, ele assustou, ele falou, nunca ouvi a voz de Deus dessa forma. E Deus também, né? Ele está buscando, ele está procurando, diz a palavra, que ele procura Adão e não encontra. Não encontra. É exatamente isso, ele tenta procurar Adão no Espírito, e não acha. Deus percebeu que o Espírito de Adão se conectou dele. Lógico que Deus sabia onde Adão estava, é uma pergunta irônica, né? Onde você está? Brincando de esconde-esconde? Não. Deus sabia onde é que ele estava. Mas onde está o seu espírito, que o seu espírito não está mais conectado comigo? É como se Deus estivesse dizendo isso, seu espírito se desconectou. O que você fez? Porque quando você desconecta o seu espírito de Deus, automaticamente você não percebe, mas Deus percebe. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem muita gente dentro da igreja que o espírito já desconectou faz tempo. Já não escuta Deus, já não percebe Deus, já não sente Deus. O espírito está ali, ó, amortecido. Não morre mais, mas está amortecido. Está desplugado. Está desconectado. Porque para haver conexão com Deus, precisa haver ativação no espírito. E se não tiver ativação no espírito, não tem como você conhecer Deus, ouvir Deus, perceber a Deus. E aí Deus vai ter que te perseguir de novo. Aí Deus te persegue pelos meios naturais, porque os crentes é assim, né? Deus te deu um corpo espiritual para você comunicar com o mundo espiritual. E o corpo quer ouvir a voz de Deus no ouvido. Uma vez o irmão falou, pastor, eu queria ouvir assim, ter essa experiência de ouvir Deus assim, sabe? Já vi irmãos falar que ouviu a voz de Deus. Eu falei para ela, minha filha, se um dia você ouvir a voz de Deus no ouvido, é porque você está muito ruim mesmo. Que ele tentou, e você não ouviu ele no espírito, aí ele vai ter que bradar com a voz mesmo no seu ouvido. Que a gente pensa, né? Tô espiritual, ouvi a voz de Deus, vai dar testemunho, vai pra rádio, vai pra televisão. O irmão que ouviu a voz de Deus, é porque tá ruim, filho. Se ouviu a voz de Deus no ouvido, é porque tá ruim.
A própria mula de Belém. É, Quando ela fala, antes ela deu outros sinais, né? Antes de falar. deu outros sinais. Fala, né? Eu ouvi uma voz. É. Então, assim, são experiências duvidosas, é o contrário à palavra de Deus. Eu não descreio porque eu também já ouvi sussurro, assopro no ouvido, mas porque estava ruim. E quando eu falo tá ruim, não significa só tá em pecado, que a gente geralmente as pessoas associam com pecado, com o erro, com a falha. Tá ruim mesmo assim, tá desconectado de Deus. E tanto faz Primor, ele Morno. ouvir assim, ou tanto faz ele falar, Deus nunca mais falou comigo. Às vezes Deus está falando tanto com a pessoa, que a pessoa Mas tá eu morta. ouvi também que o silêncio de Deus também é uma forma de Sim, Deus falar, né? sim. Tem que entender o que a pessoa tá fazendo, né? Pra poder... Uma criança uma vez, ela era, não sei se é paraplégica ou tetraplégica. Às vezes eu sempre me confundo com isso. Mas um testemunho verídico de uma criança que Deus falou para a mãe que ia curar a criança. Mas a mãe é aquele negócio, né? Crê e não crê ao mesmo tempo. Ficou naquele negócio. Todo dia de manhã era costume tirar ele da cama, colocar na cadeira de roda e levar para a sala. Como eles moravam num sítio, numa fazenda, tipo assim, tem muitas janelas abertas assim, né? Para trazer ventilação para dentro da casa. E ela deixou a criança ali virada para uma das janelas e foi preparar o café e tudo, né? Quando ela voltou, ela viu a criança gesticulando, e a criança não levantava nem a mão, mas a criança estava assim, ó, apontando. E aí a mãe já ficou ali, pasma com a criança estar com a mão estendida, porque a criança é paraplégica, não se movia nada, só move só a cabeça, ou acho que nem a cabeça, os olhos somente, né? E quando a mãe olhou na ponta de uma das janelas, tinha um passarinho cantando. E o passarinho cantava e não ia embora, e ela tentou aproximar do passarinho, o passarinho não foi embora. E aí ela começou a voltar e começou a perceber que ele começou a mexer uma perna, mexer outra perna, mexer outro braço assim, querer se mover da cadeira, aí, mas ele querendo fazer sinal para ela. E ela não estava entendendo. Aí ela foi até ele e pegou nas mãos dele e começou assim, ele começou a querer levantar, fazer força. Ela levantou e por fim ele levantou, andou. E aí quando ele abriu a boca para falar, né, depois, pela primeira vez, ele falou: Deus falou comigo através daquele passarinho, para mim começar a levantar minha mão, para mim me levantar, que hoje era o dia da minha cura. Através do canto do passarinho, ele ouviu a voz de Deus. Então, existem experiências que literalmente nós escutaremos a voz de Deus, por experiência, e não por estar desconectado, mas na realização de um milagre. Mas isso não é comum. Comum é Deus falar dentro do homem, no espírito do homem. Aquele negócio que a gente fala, eu senti aqui no meu coração. Apesar que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, mas Deus fala dentro do homem. Deus fala no espírito do homem. Deus só se comunica com o homem pelo espírito. Deus não vai comunicar na alma, Deus não vai comunicar no corpo. A alma e o corpo vai ser reflexo do espírito. Porque a alma é enganosa, não é? Sim, totalmente. Nós vamos chegar na alma e você vai ver como a alma é. Então, eu vou guardar depois. A alma do homem é extremamente enganosa. Porque aí entra aqueles negócios, né? Dos 3 sentidos, né? De cada um. Dos 3 sentidos de cada um. E o corpo é o reflexo da alma. Então, se você está bem na alma, seu corpo vai refletir bem. Se você está ruim na alma, seu corpo vai refletir mal. Mas se a sua alma não for alimentada pelo Espírito, a sua alma vai ser mal orientada, mal direcionada. Nós vamos chegar nessa parte. Então, a primeira coisa porque que nós temos e precisamos saber a diferença entre alma e Espírito é que Deus é Espírito. Segundo, é que o novo nascimento é algo que ocorre primeiramente ou inteiramente no Espírito. A salvação de Deus não alcançou primeiro a sua alma. A salvação de Deus não alcançou primeiro o seu corpo. A salvação de Deus alcançou primeiro o seu espírito. Porque se Deus não vai primeiro no seu espírito, se Deus não resolve primeiramente a questão do espírito, a alma nunca seria resolvida e o corpo muito menos. Porque como é que o homem morreu? Primeiramente no espírito, gradativamente na alma e por fim no corpo. Como é que Deus vai salvar o homem? No espírito, gradativamente na alma e por fim o corpo.
A salvação ela tem 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, Deus te salvou no espírito. No presente, está te salvando na alma, que é a transformação da alma. E no futuro, vai acontecer a salvação do corpo, que é a glorificação, onde nós receberemos um corpo de glória, um corpo glorioso. Então podemos dizer que a alma é o mordomo do espírito. A alma é um mordomo, totalmente. Mas hoje, tá vendo que os dias de O problema hoje, é que a alma muita está gente falando tá mais fazendo- que o espírito, tá Sim, ao contrário. tá fazendo o espírito de virou mordomo. Está fazendo o espírito de mordomo. Na verdade, está ignorando o espírito, né? E nós vivemos hoje, grande parte hoje do ser humano, até mesmo nós que somos cristãos, que já entendemos essas coisas do espírito, que já nascemos no espírito, é possível nós termos nascido do espírito e viver na alma. Totalmente possível. Termos nascido do espírito e estamos vivendo como crente almático, né? Por exemplo, o crente que quer sentir Deus é um crente almático, porque o crente espiritual, ele sente Deus, mas ele sabe que Deus está presente. E o fato dele saber da presença de Deus é suficiente, ainda que ele não sinta. Então, o crente espiritual, ele faz para sentir. O crente almático, ele só faz, ele sente para fazer. É igual Tomé, veio pra ti. Veio para crer. Então, eu não estou sentindo de cantar, eu não estou sentindo de pregar, eu não estou sentindo de ofertar, eu não estou sentindo de ir para a igreja. Sua alma que está falando, meu filho. Porque o Espírito nunca vai trabalhar através disso. O Espírito vai trazer você para a razão, para aquilo que você tem e precisa fazer. Então, eu não sinto para orar, eu oro para sentir. Eu não sinto para cantar, eu canto para sentir. Então esse negócio, não gostei, eu vim aqui nesse lugar, não senti a presença de Deus. O fato de você não sentir, não significa que Deus não E está. as pessoas vão pro culto e hoje o culto não foi bom, nem senti a presença de Deus. Porque as pessoas querem choro e arrepio. Mas eu costumo dizer, né? Qualquer show aí do Luan Santana te arrepia também. Mas cantar aquelas músicas, né? Toca lá no fundo da alma, você já lembra do passado, da sofrência, Arrependido. já arrepia tudo. Mas é igual um testemunho, uma pregação que a Camila Barros falou, né? Hora de manhã, se você tá sem vontade, olha, lê a Bíblia. Sim. De tarde é a mesma coisa, que ela falou assim, eu duvido que no final do dia você não sinta a presença de Deus. Se você buscar de todo o seu É que coração. você tem que fazer mesmo Mesmo sem vontade. Sem vontade, sem sentir. Você faz para sentir. E não sente para fazer. Você faz para Tem sentir. vontade de louvar, louva mesmo assim. Louva. Então, o novo nascimento também é uma das provas do que nós precisamos ter. E aí lá em João, capítulo 3, verso de número 6, João Evangelho, tá? Não as epístolas, que tem 1 João, 2 João e 3 João, lá no finalzinho da Bíblia. Esse não, esse é o Evangelho. 3, 6, né? É o quarto do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, depois vem João. Capítulo 3, versículo 3. 6, melhor dizendo. Acompanha aí que eu vou ler para você. João 3, 6. Amém? Olha o que diz aí o versículo de João 3, 6. Diz que o que é nascido da carne é o quê? Carne. E o que é nascido do Espírito é? Espírito. Então nós já fomos nascidos na carne, sim ou não? Sim. Então nós somos carne. Mas nós nascemos de novo no Espírito. Portanto, nós temos que ser Espírito também. É a fala de Jesus com Nicodemos. Um homem precisa nascer de novo. Que é nascido da carne, eu vou entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer, não. Ou seja, que é nascido da carne é carne. Agora é um novo nascimento no Espírito. Então todo aquele que é nascido de novo é Espírito. Quando Adão pecou, como eu falei, ele morreu. E assim toda a sua descendência. Então a morte de Adão física não foi imediata. O que foi imediata? A morte espiritual. A morte física veio depois. Então o seu espírito morreu para Deus. Isso não significa que um homem natural não tenha um espírito, mas o espírito está morto. Todo aquele que não nasceu de novo tem também um espírito, ok?
todo aquele que não nasceu de novo, não se tornou filho de Deus, também tem um espírito. Qual é a diferença? É que o espírito dele está morto. Lembra do jovem? Senhor, deixa eu te seguir. Ele falou assim, mais assim, ó, deixa eu primeiro enterrar meu pai, depois eu vou te seguir. Ou seja, quando meu pai morrer, eu enterro ele e depois eu te seguir. O que Jesus disse? Deixe os mortos. E morto enterra morto? Já está morto. Se um morto já está morto, vai enterrar morto? O que, em outras palavras, Jesus estava dizendo? Deixa os mortos espirituais enterrar os mortos carnais, os mortos físicos. E vem comigo. Ou seja, um morto espiritual. A pessoa está viva, tem uma alma, tem um corpo, o coração está batendo, sangue está discorrendo entre as veias, o cérebro está funcionando, mas no espírito, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, o espírito está morto. E por estar morto, nunca vai entender Deus, nunca vai compreender Deus, nunca vai ter discernimento das coisas de Deus. Por que os crentes parecem loucos? Essa coisa de louco, negócio de crente fala de uma coisa, fala de anjo, fala uma língua lá doida, fala um negócio, não entende. Por que não entende? Por causa do espírito. O espírito precisa ser vivificado. Se não for vivificado, não vai entender as coisas de Deus. Por isso que Paulo fala, né? O evangelho é loucura. É pela loucura da pregação que nós somos salvos. Por quê? Porque é a atuação do mundo espiritual. Não entendemos o mundo espiritual. E tudo aquilo que a gente não entende, não compreende, a gente ignora. A gente entende por louco, né? Não tem entendimento. Então, nascido da carne é carne, nascido do espírito é um espírito. Então o novo nascimento é o renascer deste espírito para Deus, que funciona como um rádio que capta umas ondas sonoras. Se você não estiver conectado na rádio, na conexão, na frequência certa, você não vai receber a informação certa. É como um Wi-Fi, né? Se não estiver conectado no Wi-Fi, não tem como você ter acesso à rede. É como um Bluetooth também. Como tem aqui a caixinha, né? Se não conectou, não vai. Não tem como. Então, quando o homem nasce de novo, é como se ele se plugasse novamente a Deus. Alguém puxou a tomada, Adão morreu. Se conectou de Deus. Quando nós nascemos de novo, o Espírito se conecta com o Espírito de Deus. E aí, automaticamente, a gente começa a ter contato com Deus, receber vida, informação, direcionamento, ouvir a voz de Deus, perceber Deus, sentir Deus, quando o espírito do homem está aclopado. Quando isso não acontece, o homem quer se comunicar e ter contato com Deus pela alma, dá certo? Não dá. É por isso que surgem as crenças, é por isso que surgem as religiões, é por isso que vai surgindo muitas outras coisas. Por quê? Porque toda a alma do homem é sedenta de Deus, tem sede de Deus. E por que o homem vai para as religiões? Por quê? Porque a religião, a princípio, ela foi criada para tentar ligar o homem de volta a Deus. Alguém sabe o que significa a palavra religião? No latim, religare. Ou seja, a religião tinha como objetivo ligar o homem de volta a Deus. Mas a religião não consegue ligar o homem a Deus, porque o homem só consegue ser ligado a Deus no espírito. Então na alma ele não vai. Então por isso que pela culpa, pela consciência, por causa da alma, o homem tendo sede do que é divino, a primeira orientação que chegar vai conduzir ele vai querer enxergar o mundo espiritual, perceber o mundo espiritual, se alimentar do mundo espiritual daquela maneira. E aí ele segue outras crenças, outras religiões, mas nunca satisfaz, porque a alma tem um buraco que só Deus pode preencher. Agora aquelas pessoas que falam assim, nossa, Verdade. eu tô na balada, tô cantando, tô alegre, mas eu sinto um vazio, nada preenche. Nada preenche. Eu tô bem, eu ganho bem, minha casa, mas é um vazio, eu não sei, aí eu vou falar, eu não sei explicar, parece que me falta algo. É o vazio da alma, porque a alma só pode ser nutrida pelo Espírito. A alma só consegue ser nutrida. Como é que a alma vai ser nutrida pelo Espírito se o Espírito está morto? Como que a gente liga o Espírito na tomada? Como que a gente liga? Através do novo nascimento, né? Quando a gente confessa Jesus como Senhor e crê que Deus ressuscitou ele dos mortos, automaticamente ali o nosso espírito é ressuscitado. E a gente que já confessou, já se batizou, mas parece que a gente se
se sente assim, meio distante de Deus, que a gente fala, nossa, eu acho que a minha oração não está passando do pé. Sim, cai naquilo que eu já falei, vou falar um pouquinho mais pra frente, aí cai naquilo que eu já falei, não adianta você ter o Espírito vivo e não conectar ele. Não adianta você saber que você nasceu de novo no Espírito e você não discernir e perceber isso. Porque é possível, seu Espírito está vivo, mas você não perceber e não ter discernimento isso. E aí você seguir a religião. Porque eu vou falar uma coisa pra você, Deus não é evangélico. O que é o evangélico? É mais uma religião. O que é o cristianismo? Mais uma religião. Você sabia que nós somos catalogados, mundialmente falando, como cristãos, né? Então, qual é a sua religião? É o cristão, cristianismo. Mas, na verdade, nós não temos religião. Nós não somos uma religião. Jesus não veio formar uma religião. Jesus não é evangélico. E no Brasil é o que mais tem, né? É o que mais tem. Se Jesus tivesse que ser alguma coisa, ele seria o quê? Judeu. Ele nasceu judeu. Ele era rabino. Ele edificou uma religião ou edificou uma igreja? Hein, irmão? Deixa eu fazer uma pergunta. Ele edificou uma religião ou uma igreja? Ele disse, e eu edificarei mais uma religião. Não, pelo contrário, ele condenou as religiões, porque as religiões falharam. Em vez de aproximar o homem de Deus, a religião afastou mais um homem de Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado da gente não ser denominado evangélico e achar que, sendo evangélico, nós estamos se aproximando de Deus. Não está, meu. Não é ser evangélico que aproxima nós de Deus. Não é frequentar uma igreja, 4 paredes, que nos aproxima de Deus. As pessoas estão muito enganadas com respeito a isso. Ó, uma frase que às vezes o Renato falou e é verdade, nós precisamos parar com esse negócio. Ah, você vai para a igreja hoje? Como assim? Igreja somos nós. Você tem que dizer, você vai cultuar hoje, você vai se reunir com a igreja hoje. Hoje tem um núcleo familiar, você vai hoje ao culto de ensino. Mas parar com esse negócio de falar, vamos para a igreja? Não, irmão, igreja somos nós. Igreja não é prédio, parede, cimento. Igreja é um corpo, um organismo vivo. E culto nós pode fazer em qualquer lugar. Culto nós faz em qualquer lugar. Falando que assim, os religiosos, quando iam para o templo, lá eles eram santos. Mas longe de lá eles eram caídos, até pior. E o que ele fala com a igreja é que nós temos que ser igreja o tempo todo. O tempo todo. Não só quando está em 4 paredes. Lá se dá uma de santo e sai dali. Mas é o que acontece hoje. É o que acontece Quem mais hoje. machuca crente é crente. Por isso que você vê, o crente se comporta de um jeito dentro das 4 paredes, se comporta de outro fora. Você vê isso aí, isso é normal, isso é total. Que nem eu peguei 3 passageiros uma vez e eles eram numa conversa, sabe? O cara falando que eu já peguei todas, e fulano, já peguei, não sei o que, já peguei, não sei o que, já peguei. Mas a boca confessa, não tem jeito, né? Daqui a pouco fui saber, os 3 eram crente. Rapaz, me deu uma vontade, porque eles iam me avaliar mal, né? Na Uber, né? Aí eu não posso pegar uma má avaliação. E também é antiético eu me intrometer na conversa. Eu fico quieto ali, só escuto. Mas me deu uma vontade de olhar pro retrovisor e falar assim: que cambada de crentes sem vergonha vocês, né, mano? Que vergonha, vocês são a vergonha do evangelho, a vergonha da igreja. Porque, irmão, erro todo mundo comete. Falha, todos nós somos sujeitos. Todos nós. A gente não tá nascendo um par de asa nas costas, nem uma auréola na cabeça. A ideia de Deus não é tornar nós anjos, é tornar nós santos, mas não anjo. Mas uma coisa é eu errar, eu falhar, eu pecar. Outra coisa é eu dar escândalo ao evangelho. Eu, como crente, eu tenho que melhorar o meu comportamento, melhorar a minha linguagem, melhorar a minha postura, procurar ser um melhor pai, um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho. Não adianta você chegar lá na igreja, lá é muito bonito. Fecha os olhos, vamos adorar, dá as mãos. Oh, que coisa linda, Pai do Senhor, meu irmão. Oh, minha amada, oh, minha santa. Vem cá, minha flor. Deus manda te dizer. Mas aí entra aquilo que você falou naquele dia que o Senhor foi pregar na igreja, né? Que quando a mulher não acompanha o seu marido,
se você for investigar, ele é crente no público. Aí dentro de casa ele é um péssimo marido, ele é um péssimo... Então, ou seja, a esposa fala, eu não vou lá porque o que vai sair da sua boca é heresia. É que tá gravando aqui, senão eu falava o nome, mas uma pessoa bem próxima da gente um dia chegou em mim, na minha esposa, e falou: eu não acompanho mais meu esposo, porque ele prega uma coisa lá e vive outra em casa. Isso é vergonhoso. Corrige os outros, mas não se corrige. Se um dia, porque assim, ó, se um dia eu tiver que subir no púlpito e eu não for primeiramente a referência para minha família, eu nem subo, irmão. Eu nem subo. Eu não digo assim, a gente tem os nossos erros, as nossas falhas, e a família é aquela que percebe, que nem Naamã era soldado lá fora, mas dentro de casa era o leproso. Então só quem sabia mesmo de fato quem era Naamã era quem convivia com ele. Então só sabe de fato quem nós somos quem convive. Então eu também não quero aqui também fazer das pessoas um demônio, não. Mas assim, eu preciso entender que eu não posso pregar só para os outros. Eu preciso primeiro viver a palavra. Tá cheio de pregador assim. Vai lá na igreja, prega bonito, fala bonito, fala em língua, faz um mover, um pentecoste na igreja, tudo, mas sai dali e vai pro motel. Sai dali e vai pro bar. Sai dali e vai viver uma vida pregressa, vai cantar as meninas na igreja. Por isso que hoje em dia você vê as igrejas que tá caindo, tudo tem envolvido o nome de pastor, de obreiros, em relação a tudo que Tem você gente que defende, sabe? É. Mas aconteceu isso, mas a carne é fraca. Você já percebeu por que a maioria dos pastores, dos pregadores e dos cantores, quando cai, sempre cai no pecado da sexualidade? Já percebeu? Hã? Não deveria. Tem crente que vai, mas não deveria. Pecado. Mas eu vou dizer por quê. Deixa eu só concluir aqui. Eu vou dizer por quê. Vocês já perceberam isso? Quem tem um tempo no evangelho aí já sabe disso. Você já percebeu que todo cantor, pregador, pastor, obreiro, quando cai, sempre é no pecado de sexualidade, voltado para a área sexual, adultério, prostituição, essas coisas. Homossexualismo e tal, tudo. Sabe por quê? Porque eles na verdade, já estavam prostituindo espiritualmente. Hã? A prostituição espiritual. Lógico que é. É que tudo começa antes. Né? Tudo começa antes. A prostituição espiritual. O que é a prostituição espiritual? É eu estar casado com Deus e casado com o mundo. É eu estar fazendo as coisas para Deus sem que Deus possa aprovar ou perceber. Então, ou seja, para o povo que é jovem, não adianta eu ir para a igreja se os costumes do mundo ainda dá, as músicas do mundo, Não, o lógico. comportamento do mundo. Isso é prostituição espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é bela, Se a tua boca dá glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, e fica soltando palavrão toda hora, isso é prostituição espiritual. Ouvindo funk. Se na igreja você escuta hino e em casa você escuta funk, essas músicas aí, é prostituição espiritual. Cuidado. O problema é a frequência da música. Toda música invoca um espírito. Aprenda isso. Toda música invoca um espírito. Seja música cristã, seja música não cristã. Tem música cristã disfarçada. Porque tem música cristã também disfarçada. Não invoca nada, dá raiva. Mas toda música invoca um espírito. A pergunta é, que espírito você está invocando? E o funk, acredite vocês, eu já tenho raiva do funk, né? Mas não é só porque eu tenho raiva do funk, não. Mas o funk, o primeiro espírito que ele invoca é o espírito da prostituição, da lascívia, da sensualidade, da pornografia. A batida do funk leva você a fazer o quê? Requebrar, descer no chão, rebolar. Aí dá pra ver como que é os passinhos, né? Como que é dançado. Você né? já Que é percebe, só por aí. pela dança. Toda música envolve o espírito, sendo ela de Deus ou ela não. Já dizia. Então, existem músicas boas, existem músicas que se dá até para ouvir, mas você precisa perceber a letra, você precisa perceber a intenção pelo qual ela é feita. Ah, mas eu não escuto funk proibidão. Tanto faz, filho. Funk é funk. O proibidão é só algo explícito. E o que não é proibidão é implícito. Mas todos eles têm a mesma intenção.
É igual ficar ouvindo música de sofrência que eu fui corno, que é infiel, e Isso. pedir pra tomar justiça. É pedir pra tomar. Casado, né? Casado, ouvindo música de sofrência. Meu casamento tá perfeito. Aí eu tô escutando essas músicas, o quê? Eu tô pedindo, amor, vai lá, me tirar aí que eu quero sofrer um Marília pouquinho. Mendonça, Noite Não Tem Lar. E sem encontrar que isso assim, baixa a sua frequência, né? Você fica pra baixo, você já tá depressivo. Na verdade, você, né? Vai ouvir uma Você música vai ficar melancólica? depressivo. Até um hino, mano. Um hino, mano. Esse hino que nós cantamos aí, tudo bem, esse hino é um hino melancólico. Eu já não gosto nem desse tipo de hino. Mano, não canta isso lá na igreja, não. Entre no quarto, feche a porta. Pastor, mas eu quero chorar, então vai lá no seu quarto Me chora. e fecha a sua porta e bota esse hino e chora. Mas na igreja eu gosto de hino assim que vai ativar o nosso espírito. É pra cima, é coisa de, entendeu? Não, a ferrou de Agora não, misericórdia. esse negócio de melancolia, joga você pra baixo, você já tá depressivo. Entendeu? Você tem que fazer coisas que vão ativar. A depressão, você sabe qual é uma das melhores coisas para curar a depressão? Academia. Sabia disso? Academia. Trabalha o corpo, A mente. academia cura depressão. A pessoa tá com depressão, vai pra academia. Chega lá, ela começa a levantar peso. Dopamina. Libera, Da... vai liberando esses hormônios. Como é o nome? Dopamina. Aí, pastor, eu ia falar, vai de motoboy, né? É, Vou E adrenalina. né? adrenalina. Tudo que mexe com adrenalina, Tudo que mexe com adrenalina. Vai Te pra um faz parquinho. sentir vivo, te faz É. sentir... vai pra um parquinho, vai pra uma roda gigante, vai lá pra um tornado da vida. Você é Você sabia doido. que a música, ela também tem A esse música mesmo- tem. Comer banana verde Pra também. deixar baixo, pra deixar alto. Fazer Aumentar a suco autoestima, de baixar a banana autoestima. verde. Não pode comer banana verde? Não, fazer suco de banana verde. Tem uma pasta que se faz com banana verde que ajuda muito na questão da... A banana tem alguns ingredientes, algumas coisas que ajudam muito nessa questão. Porque depressão é uma doença que ela... Como é que eu posso dizer? Ela permeia no mundo espiritual, mas ela é física. Por isso que os crentes ficam falando que depressão é diabo, é demônio. Não é, mano. Mas é por isso que quando as pessoas têm depressão, o psicólogo fala, né? Não fica na cama, vai fazer caminhada, Sim. não evita ficar sozinho. Aí eu tô com depressão, tem uma pessoa que é mais triste do que eu. Então fala, não, filho, deixa eu procurar uma pessoa leve. Então a gente precisa entender que o novo nascimento tornou a gente uma nova criatura em Deus. Que uma nova criatura em Deus? Alguém que não tem agora só alma e corpo, mas que o espírito agora está vivo. E o espírito agora é que vai comandar e determinar todo o seu corpo, para que a alma seja só mordomo do espírito e o corpo seja reflexo disso. Agora, para não ignorar ali a pergunta da irmã, por que o crente não pode ir em um motel? Porque o lugar de maior concentração de demônios, um dos lugares de maior concentração de demônios é o motel. Você pode ser o crente mais espiritual, orar, jejuar, consagrar. Mas pastor, se eu chegar lá e nós fazer uma sessão de descarrego lá na cama, de libertação, não dá. Você ainda não respondeu. Quem tem de batalha espiritual sabe. Ele tá respondendo. É. Ó, todo motel é um altar e quem entra lá é sacrifício. Vai sair Chega carregado. lá, já sente o... Sangue de popó. Saravá tá tudo doido. Você não tem ideia, você não tem ideia. Olha só o que eu vou falar, é muito sério. Várias pessoas entram lá também. Sim, só que lá a finalidade não é essa. O problema é a intenção. O lugar, o hotel, um hotel ele foi preparado para isso, para encontro de pessoas que não têm um relacionamento lícito. Já foi criado justamente para isso. Quando você deita numa cama ou até senta numa cama, todo o corpo que foi sentado ali, ele também, por isso que eu falo, o espírito também, você pega o espírito dali. Se de repente, quando você chega no motel, e antes de você, por mais que a camareira trocou a cama, mexeu ali, fez aquilo outro ali, o espírito que estava ali agindo, ele continua ali naquele lugar. E quando você está ali, você não está no espírito. Você acha que você tem relação no espírito. Você está na onde? O que está manifestando? O que está mais latente ali é o quê? A carne. Então, Bisteca pura. então Tem isso menor, gente. o espírito que tiver ali vai ter poder e influência sobre a vida de vocês. Por isso que precisa tomar cuidado com isso.
Não dá pra falar muita coisa assim, que nem a Grade falou, Gente, não se importa de forma com bem nada. aberta. Um crime. Um cara de maior pode ter levado simplesmente uma criança de menor. E, tipo assim, o pecado da homossexualidade e tudo mais. Aí as fica minhas ali, amigas já entendeu? entraram tudo com RG falso. Eu nunca fui e nunca vou. Hein, pastor? Também, né, Nunca Grazi? foi. Mas- Nunca fui. Mas, ó, tem muitos crentes que eles são ao contrário disso. Eles aprovam você ir no motel, tá? Não, tem Ele faz pastor a que- sua mente pra você ir. Não, tem pastor que fala. E falou pra gente, já convidou a gente pra ir. Eu falei, Zé, Tem pastor que Ou fala seja, pra ele. casados cristãos vão Não no vou. motel, com H. Hotel. Não, hotel pode, né? É, você vai no hotel, uma uma coisa, pousada, motel é no outra. resort. Aí você vai ter que Que a finalidade Coisa daquele. dos dois. Não é. Não, Você vai no hotel. hotel é pra você se quando você vai com o pastor naquele negócio, você ficou onde? Foi no hotel. Até o tempo. É pra você dormir. Pousada, não, assim. Ó, o correto mesmo. Não é encontro de É casais. você ir pra sua casa. Não é encontro de casais. Muita criança. Não é encontro de casais aqui, mas só pra gente. Depois a gente pode discorrer melhor sobre esse assunto. Mas o correto mesmo é a sua casa, o seu quarto, a sua cama. Lá é o sol. Porque lá é o seu altar. É o que o Rodrigo acabou de falar aqui, eu ia falar. Lá é o seu altar. Ah, pastor, mas a gente viajar, ir para outro lugar, vai, passeia, se diverte, tal, tudo. Mas não concentra a sua intimidade de relação sexual em outro lugar. Concentre-se nisso na sua casa. Pastor, Porque a Bíblia diz, bendito é o leito sem mácula, sem ruga, sem mancha. O Renato fala que a gente tem 3 tipos de cultuar a Deus. Na igreja, né, no coisa. Na mesa, porque não é qualquer pessoa que você põe na sua mesa. E no ato sexual que você É um culto a que é um Deus. culto a Deus. É um culto a Deus. E quando você vai fazer um culto a Deus, você faz no mesmo Por isso lugar não- que o diabo cultuou? Não, por isso você não pode cultuar com vários corpos, né? É um corpo só. Né? O que o profeta Elias fez lá? Mandou eles fazer um altar e cultuar o Deus deles lá. Depois ele foi lá e cultuou no mesmo altar? Não. Ele reparou, botou pedras, pôs água, tal, tudo. Ele limpou. refez, né? Ele refez porque Deus não vai se manifestar num altar que não é dele, irmão. Então, para Deus, o altar é sua cama. Você vai para outra para quê? É igual o Gideão, né? Que fez, deu esse sacrifício, né? Botou no chão. Botou no chão. Deus falou, não, tira do chão e bota na pedra. Porque quem recebe a oferenda no chão é o diabo. Vamos lá? Mas nós saímos muito aí do negócio. Então, terceira coisa, por que eu preciso saber a diferença entre alma e espírito? Por quê? Porque o conhecimento espiritual só é adquirido no espírito. Não tem como adquirir conhecimento espiritual na carne. Que nem esse dia nós estávamos falando lá, o pregador passa o dia se preparando, jejuma, consagra, ora, lê a Bíblia, ativa o espírito dele, se concentra, vai pregar na igreja lá, no templo lá, uma mensagem espiritual. Aí os crentes, passou o dia todo vendo futebol, jogando piada, não orou, não leu a Bíblia, não se consagrou, não se concentrou para a hora do culto, que é o que praticamente quase ninguém faz. Como é que na carne você vai receber um alimento do espírito? Não tem Vai sair como. com fome. Ele vai falar, esse pregador aí, lógico que você não vai entender, ele está no espírito, você está na carne, E você vai sair com fome. você vai sair com fome. E é por isso que as pessoas ficam com esse negócio de culto. Tem igreja, é culto segunda, culto terça, culto quarto, culto quinto, culto sexto. De manhã, tarde, E culto, e noite. culto, e culto, e culto, e culto. E acha que culto resolve o problema. Culto não resolve problema, irmão. Culto é a cereja do bolo. A palavra culto vem de cultivo, que vem de cultura, que vem de estilo de vida. Então o culto não começa quando a reunião começa. O culto começa quando você abre o olho de manhã. Ali começou o seu culto. Ali você já começou a adorar a Deus. Ali você já está servindo a Deus de alguma forma. A reunião é só a cereja do bolo. Pastor, só lembrando algo aí, ó. Quando abrimos os olhos, primeira coisa, ativar o espírito. Ativar o espírito. Só uma coisa. Esse é o problema também. A gente acorda e a gente ativa aqui. A gente ativa o celular. Primeira Deixa eu ver as mensagens. Ah, não, desliga o despertador. Eu ia falar isso, eu desativo o despertador. Meu é despertador. O meu espírito. Ai, que ódio. Não, meu é despertador. Aí eu peguei pesado agora. Não,
porque você acorda de manhã, E ontem, teu pai manda tu acordar tu. Eu não vou deitar mais não. você acorda de manhã, a primeira pessoa que você devia falar era com Deus. Já começa por aí. E aí você levanta, fica em posição ereta mesmo, respira fundo, estica o peito assim, ó. Abre os braços assim, enche o pulmão e começa a declarar: a ti, Senhor, te rendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado por este dia, porque se você acordou é porque Deus quis. Porque o dia que Deus quiser, você não acorda. Ai, meu Deus. Eu vi a... E você já ativa ali o seu espírito, respira fundo, prepara o seu espírito, vai para a Bíblia, lê um versículo, lê um capítulo se você puder. Tira uns 5 minutos de oração. Pastor, mas acorda 5 horas, acorda 4h45. Aí já Deus está confirmando, né? Acorda mais cedo. Você acorda 5 horas, acorda mais cedo, faz isso. Porque como você começa o seu dia, você determina como vai terminar. Você começa sem Deus, quer terminar com Deus? Começa o dia Eu orando, vi termina a o dia pastora agradecendo. Sandra Alves falando assim, mas pra você nunca colocar seu celular do lado da sua Olha, cama. escuta ali. Peraí. Vamos ouvir a Grazi primeiro. Ela falou assim, você nunca coloca o seu celular perto da sua cama, porque vai dar aquele... Coloca uma distância que você tem que levantar da sua cama pra ir lá, tira. Por quê? Porque quando você levantar da cama, automaticamente o corpo falou, acordei, não vai dar sono. Aí perto da cama você fica assim, só mais 5 minutos. Sem contar que faz mal, né? A ciência já comprovou que Ele tem uma vibração. ele tem uma vibração que prejudica. Você não dormir legal, E dormiu as do lado do meninas que celular, dormem com ele carregando ainda. pior ainda. Embaixo da orelha. Vocês duas. Pior As ainda. Cada uma Não, na tua a Lorena cama. deixa lá O no celular chão. lá, ó, embaixo do travesseiro. Não, eu não deixo no travesseiro. Eu deixo afastado de mim, porque senão eu não ouço. Ela não. Ela coloca o despertador 5h40, 5h50, a cada 5 minutos o negócio toca. Mas não das pode 5 deixar às o- 10. Ele é 6 horas, 5h30, 6 horas, 6h30, 7 horas, 7h30, 8 Pra que horas. se ela E acorda levantar às 10 10? horas da manhã? É pra ir lembrando. Ah, ainda tem mais 5 horas de sono. Tem mais 4h30. Tem mais 4 horas. A Ingrid falou ali ainda. Fala aí. Não pode deixar o celular muito perto, ele faz mal, ó. Ele faz mal pro cérebro, ele faz mal pro coração. Esse negócio das mulheres tá colocando Até o sono não colocando o fica bom. celular assim, ó, no sutiã, faz mal isso. Faz um mal tremendo. Vai pesquisar, ver o que os médicos falam a respeito disso. Dormir com o celular debaixo do travesseiro também faz muito mal. Seu sono não é legal. E fone espiritualmente no falando, né, você tá trocando Deus por causa de um aparelho. O despertador toca 5 E é um- 5 então, e meia, mas fala aí, 6 Ingrid. horas. Nem despertador Isso que a Grazi celular. falou, você consegue. Você Se tem que colocar colocar ele ele longe de distante. você vai ter que levantar pra A ele ponto de você desligar. ter que levantar. Ela é surda. Na hora que ela termina, ela tampa as A orelhas. Ingrid Fala, vai Ingrid. acordar 4 horas, Eu tô falando assim que o que você falou, de fato, é verdade. Quando a gente acorda com Deus, a gente vai terminar o nosso dia com Deus. Se a gente não acorda, porque eu sou assim. Já tem 2 dias que eu mandei ela, o que você tá fazendo? Eu falei, olha, eu tô aqui criando coragem de fazer alguma coisa em casa. Mas de fato agora eu tô lendo, medito, eu escuto louvor, oro, choro. Aí eu falei, não quero fazer mais nada, a não ser isso, porque eu acordo de manhã, acordo cedinho, faço meu momento com Deus e aí eu quero ficar. Não quero fazer mais nada de casa. E é incrível quando a gente não- começa o dia orando, como o pastor citou, você vai tomar banho, você tá concentrado em Deus. Pode não estar falando, mas a mente está pensando. Sim, Você vai escovar os dentes, você vai cozinhar, você vai... o que você vai ver quiser. se Deus virou seu você vai fazer. melhor amigo. Você fala, você viu e aquela chegou a hora que a partida pessoa de não quer futebol? fazer nada, que nem ela. Então, é isso que eu ia falar, ó, Ingrid, ó, tem uma coisa. Você não pode anular suas outras atividades só para querer alimentar o espírito. Ou seja, às vezes a gente, em detrimento de querer buscar Deus, se encher de Deus, ativar o espírito, ler a Bíblia, orar, a gente começa a anular as outras coisas, nossos afazeres, o seu papel como mãe, o seu papel como esposa, o seu papel como empreendedora, no trabalho. E às vezes, por isso que tem que crer, não, vou sair do trabalho agora, vou só para a igreja. Não. É verdade. Deus vai prover. Deus vai prover agora as coisas. Então a gente não pode exceder no mundo espiritual a ponto de anular que você é matéria e você ainda é alma. Então você só precisa ativar o espírito, mas precisa cumprir os outros papéis, ser esposa. Teve uma época que Leandra estava assim, buscando a Deus, orando, jejuando, consagrando. E um dia eu cheguei nela, filha, tem 30 dias aí que nós não troca ideia. Né? Foi, gente. Ela- Sério? Que tem isso não. Falei, tem, que eu tô marcando.
Aí eu peguei e falei assim, ó. Jejou junto. Eu falei assim, ó. Primeiro, eu falei pra ela. Porque você fica tão Não, eu falei pra ela. Primeiro que você não pode jejuar sem antes falar comigo. Quem é casado não pode um jejuar sem antes falar com o outro. Tem que ter consentimento dos dois. A Bíblia fala isso. É porque o homem tem que saber que também aquele Tem dia que lá saber. Então vai ele desse vai ter que ponto. jejuar. Então o que nós estamos ensinando aqui não é para você ser espiritual e ignorar, não. O homem é espírito, é alma e corpo. O que a gente está ensinando é para você não valorizar só o corpo, valorizar só a alma e valorizar o espírito. Mas também não vai valorizar o espírito, esquece da alma, esquece do corpo. É dormir com cobertor curto. Cobre a cabeça e descobre os pés. Cobre os pés e descobre a cabeça. Quem já dormiu com cobertor curto? Tu. Eu, né? Eu já dormi assim, cobertor curto. Eu também, fui deitar com esse, o cobertor da capa ele. Aí não dá jeito. Então, o que Deus quer é que a gente tenha equilíbrio. E todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam o quê? Plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. É, por isso que os crentes também querem ser espiritual, aí não cuida da alma e não cuida do corpo. Aí critica quem vai para academia. É que tem dois versos. Critica quem faz esporte. Tem dois versículos que o pessoal Aquele entende muito negócio, é uma errado, ótima né? pessoa. Preciso da hora. É, Aquele fala, versículo de é Mateus que uma ele ótima fala. pessoa, no modo espiritual, mas no modo como mãe, esposa, Nossa, essas vai coisas falham. 9h48. Tudo que acaba falhando. Aquele